inominável o que estão fazendo com vocês, inclusive as condenações. Nós fizemos um acordo. Além disso, criar um decálogo. É igual os 10 mandamentos da Bíblia, né? Que pro quem está na presidência só tem 9. O não roubar não existe. O não roubarás. Respeito à propriedade privada, à família, à liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. É o básico, é o alicerce de uma casa. É uma grande caminhada. Em 18, a bancada de 50, uns 20 traíras, agora 99, tem uma dúzia de traíras. A gente vai melhorando. Quem está conosco está ali, não é atrás de emenda PIX para votar com o governo, está defendendo uma causa. E nós estamos andando pelo Brasil reforçando isso que nós queremos, porque tudo passa pela política. O vereador que vocês votarem aqui vai decidir se vai ser aumentado o IPTU ou não, vai decidir se vai ter o pessoal igual o urubu na carniça multando o carro por aí. É isso que nós queremos. Quando nós assumimos, né, e tivemos problemas no caminho, alguns irreparáveis, como os que se foram pela Covid, as consequências de uma guerra lá fora, o aumento dos combustíveis no mundo todo, não foi só no Brasil, nós zeramos os impostos federais dos combustíveis. Nós botamos um teto no imposto estadual dos combustíveis, o ICMS. Nós reduzimos para 4 mil produtos 1/3 do IPI. Zerei o imposto de importação de muita coisa. Alguns acham até supérfluo, né? Zerei imposto de importação de jet ski, de veleiro, de peça para tratores, de pneus para caminhões, de tudo que tem a ver com captação dos raios solares para energia, gamers. E acreditem, nós começamos a arrecadar mais mês a mês. Quanto mais a gente diminuir impostos, a gente arrecadava mais. Viu o preço do álcool aqui lá embaixo, do etanol. O que nós fizemos? Acabamos com o álcool turista. E enfrentar o lobby das distribuidoras não é fácil. Ou seja, antes de mim, era obrigado o álcool ser entregue para uma distribuidora que rodava 200 quilômetros, depois voltava aqui para Franca para abastecer os postos. Acabamos com isso. Falam que eu governava para ricos, né? Para banqueiro. Nós criamos o PIX sem qualquer taxa. Os banqueiros perderam aproximadamente 30 bilhões de reais por ano. Criamos em 2019 a Lei da Liberdade Econômica. Quem mexe com o mercado aqui sabe o que é isso. Revogamos 5 mil normas regulamentadoras que infernizavam a vida de quem produzia no Brasil. O fiscal chegava na empresa, tinha aí centenas de itens para ele ver. Os maus fiscais, quando saía da empresa, deixava lá ou uma multa ou saía com arrego no bolso. Nós começamos a mudar esse relacionamento. E não é fácil. O ser humano quer mandar. Até em casa, muitas vezes, o casamento começa a ficar esquisito quando um quer fazer valer a sua vontade dentro de casa. E a maneira como nós tratamos a economia, vencemos a pandemia sem perda de emprego. Porque também não é fácil ser patrão no Brasil. Eu tinha ultimado, né, estava na reta final, criar o programa Minha Primeira Empresa. Aquele cara que reclama do patrão, ó, forma a tua empresa aqui, paga 10 mil por mês para todo mundo que sempre é contratado. Então o Brasil começou a crescer, apesar da pandemia. E deixa claro, não faltou vacina para ninguém, mas eu não tomei a vacina. Eu entendo que democracia é liberdade. Você decide. As outras, PCG, entre tantas outras, é obrigatório, está comprovado. Algo novo que não chegou na última etapa ainda, o povo que tem que decidir. E eu não tomei por uma questão muito simples. Eu li a bula da Pfizer.
Mas vamos lá. Faz a virada. Cuidado com os salvadores da pátria. Os calcinhas apertadas que ficam na televisão o tempo todo, com a máscara, falando abobrinha. Como salvador da pátria. Muito bom para comprar material da China. Completamente ineficaz. Mas isso que a gente fala, e muitas vezes a gente peca por falta de conhecimento, como quem disse agora há pouco aqui, né, que é uma passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Mas pessoal, até um casamento, ou melhor, até não, principalmente um casamento, que a família é a célula da sociedade. Se um escolher mal o outro, vai dar problema. E a gente, quando fala em escolhas, um prefeito, um vereador, tem sua responsabilidade. O vereador não é fiscalizar o prefeito em primeiro lugar. É a primeira vez ele assessorar o prefeito, que depois que faz algo errado, por vezes contra a vontade do prefeito, o leite já está derramado. A gente começa a andar pelo mundo. Andei muito pouco antes de ser presidente, depois comecei a andar um pouco mais. O Brasil é um país fantástico, a começar pelo seu povo. Não estou puxando o saco aqui porque tem eleição, não. Deixar bem claro. Rodei, acredito que mais de 50 países pelo mundo. A começar pelo povo. Humilde, trabalhador, reclama. Nos protestos, ele atinge em parte o seu objetivo. As mulheres do Brasil aqui são as mais bonitas do mundo. Basta ver a primeira dama, quem é? A primeira dama minha, deixa bem claro. Essa daí dispensa comentário. A gente vê aqui o Brasil, quem tem um subsolo igual ao nosso? Meu bom tempo de aluno da 8ª série do ginásio, sabia decorar a tabela periódica. Só em Roraima tem uma tabela periódica embaixo da terra. Qual país tem isso? Qual país tem terras agricultáveis como o nosso? Uma pecuária, uma agricultura pujante, água doce, belezas naturais, praias, clima aprazível. Aqui tem tudo. Por que não dá certo? Igual a gente vê um casal muito bonito andando na rua de mão dada, mas dentro de casa é diferente. O Brasil é ainda, em parte, esse casal bonito na rua, mas no dia a dia é diferente. Por que não dá certo? Eu sempre disse, né, ao longo do meu mandato de presidente, já bem claro que é uma figura de linguagem. Se eu fosse o rei de Roraima, em 10 anos, aquele estado teria uma economia semelhante à do Japão. Porque tem tudo lá. E por que não é? Escolhas. Escolheu mal, vereador, prefeito, presidente, vem consequência. E eu sempre tenho falado, né? Quando me massacrava, olha, cadê as joias? Cadê as joias? As minhas doutoras comigo. Não tem problema. E agora o Tribunal de Contas diz que são minhas de verdade. Um conjunto eu vou botar em leilão e vou doar lá para Santa Casa de Juiz de Fora. Inclusive eu vou passar em Juiz de Fora dia meia dúzia agora, que vou comemorar 6 anos de renascimento naquele município. E essa grande rede de televisão que massacra, é baleia, é leite condensado, é vacina, é isso e aquilo. Me abram 2 horas, me abram 1 hora, eu fico à disposição de vocês dessa TV, para massacrar o que quiser. A outra 1 hora é minha, para mostrar para o Brasil que nós somos. Eu lembro de uma comparação que sempre fiz de Israel com o Brasil. Israel tem o tamanho do menor estado brasileiro, que é Sergipe. Agora olhe o que eles não têm e veja o que eles são. Olhe o que o Brasil tem, o que nós não somos. Não justifica um país que tem gente passando necessidade
com essa riqueza toda que nós temos. Como dá para mudar esse Brasil? Se eu não tivesse essas propostas concretas, algumas colocadas em prática, não seria tão perseguido. Quando eu botei um ponto final na corrupção do Porto de Santos, que lá dava prejuízo de 500 milhões por ano. Quando eu saí, já estava dando lucro de 500 milhões. 1 bilhão ia para o bolso de alguém. Este alguém, ou alguém, entre aspas, não gostou disso. É um foco de inimizade que eu tenho. Quando eu fui, por exemplo, para Itaipu Binacional, eu não sabia porque não estava na mão de políticos simples de Itaipu Binacional. Lá se metia a mão até o sovaco. Nós fechamos o ralo. O que fizemos com o que sobrou? Diminuir a tarifa em dólar da energia elétrica. Fizemos uma segunda ponte com o Paraguai, de 500 metros. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, que está em condições agora de receber aviões de qualquer tamanho. Asfaltamos a Transboiadeira, 70 quilômetros. O governador Ratinho é grato por isso. Atendemos mais de 50 municípios do entorno da bacia do Lago de Itaipu com obras e infraestrutura. E por que aquelas pessoas mais importantes do Brasil tinham um braço lá dentro para praticar corrupção? Porque não é auditado. Não é auditado, então não tem corrupção. Você pode sair com a mala de dinheiro da mão que ninguém vai tomar conhecimento, ninguém vai poder reclamar de nada. Vocês nunca ouviram falar em corrupção em Foz do Iguaçu, lá na Itaipu Binacional. E assim foi no Brasil todo. Tem alguém dos Correios aqui? Vamos lá, levanta o braço. Alguém dos Correios aqui? Ninguém? Mas se você tiver um amigo do Correio, pede para mostrar o contra-cheque para você. Ele tem, o mais humilde, que é o carteiro, tem um desconto até 2030, um desconto extra de R$500 por mês. Por quê? O governo Lula e Dilma meteram a mão no fundo de pensão dos Correios, da Caixa Econômica, da Petrobras, e eles pagam esse extra para poder, quando lá na frente se aposentar, receber. É a corrupção descontada no contra-cheque. E eu vi uma notícia agora, atenção pessoal de estatal aí que tem fundo de pensão, que o nosso querido aí, 9 dedos, vai querer meter a mão no fundo de pensão para financiar obras do PAC. Se tiver alguém aqui dos Correios, Caixa Econômica, Petrobras, entre outros, deve estar feliz. O seu fundo de aposentadoria vai bancar obras do PAC, talvez também fora do Brasil também, né? Que tal o metrô lá em Caracas, um aeroporto em Angola, um porto em Cuba. Esse é o cara que está aí. Não precisa falar adjetivos pesados. É o que está aí. Eu escolhi o lado certo. O lado que paga um preço alto por isso. De fazer a coisa com correção, com honestidade. Que é o lado do povo brasileiro. Se o cara teve 60 milhões de votos, eu tive 58 milhões, por que não pode sair na rua? Nem no Nordeste ele sai na rua. A Suprema Corte da Venezuela acabou de decidir que o Maduro ganhou eleições e proibiu o Tribunal Eleitoral deles lá divulgar as atas. As atas são secretas a partir de agora. A luta pelo poder é algo realmente que mexe com a alma dos canalhas. Eu não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Não vou usar da palavra fazer discurso para levantar aí clamor popular. Eu acho que todo mundo meio de paciência cheia com isso aí. O político que promete, fala grosso, quando assume, afina. Meu caso, vocês estão aí, memória recente.
escolhi os meus ministros. Não foi a Câmara nem o Senado que escolheu os meus ministros. Eu escolhi. E escolhi tão bem que o da infraestrutura agora é governador de vocês. Entre tantos e tantos outros que vieram para o Senado, para a Câmara Federal, alguns estaduais que estão do meu lado aqui agora. Logicamente, eu não escolhi esse que estão do meu lado aqui, para ser ministro meu. Vieram depois, viram não só o lado que está certo, mas se sentiram confortáveis para disputar a eleição. Disputaram e ganharam. Com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Tinha um pessoal agora há pouco um cartaz aqui, anistia. Olha o preço da liberdade. Temos mais de 100 refugiados na Argentina, em torno de 100 presos, entre 14 e 17 anos em Brasília. Nós vamos atrás dessa anistia. Não se justifica essa punição. Quem entrou e quebrou, depredou patrimônio, tem a sua pena lá. Mas nunca 17 anos de cadeia, meu Deus do céu. E indo para o encerramento. Porque o Nordeste não é a melhor região do Brasil. Afinal de contas, o PT está lá há 20 anos. São 9 estados. É PT, é PDT, é PSD, é PSOL, PCdoB. E eles pregam o quê? Honestidade, harmonia, fraternidade, divisão de renda, amor. E olha o que é. E a prova que olha o que é que é um fluxo migratório do Sudeste para o Sul, do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste. E não o contrário. Lá eles fogem, porque falta tudo. Então a política, o voto para vereador, ouso dizer, desculpa aqui, ô João Rocha, é mais importante que o prefeito. É a base, é o primeiro degrau da política. Não pode escolher o vereador porque o cara é o coitadinho, o bonitinho, faz piada. Vejam como a Ucrânia escolheu o seu presidente há poucos anos. Eu não vou falar aqui, tem criança do meu lado. Então vejam, quando se escolhe aquele cara que é o bonzinho, que vai atender todo mundo, é o caminho da desgraça. Porque primeiro, um presidente, um prefeito, não pode fazer mais do que ele tira de vocês. Para ele gastar 60 numa obra aqui, tem que tirar 100 do bolso de vocês. Nós descobrimos com o meu ministro Paulo Guedes que não dá para comparar com o Haddad, que a redução da carga tributária todos ganham. Zerei também o DPVAT. O cara aí voltou. Maior foco de corrupção, o DPVAT. A questão das comprinhas da China. Lá atrás, tem um pessoal querendo cobrar impostos. Falei, não, após as eleições, vamos diminuir os impostos. Do básico, dessas blusinhas, né, que é a blusinha da China, que a gente vai resolver o assunto aqui. O que esse cara fez? Prometendo que não ia taxar. Taxou. Ele taxa. Lei Rouanet falou bem, quando assumir o limite, o teto para cada artista de plumagem, 10 milhões por ano, 10 milhões, basicamente o pessoal da Bahia, todos os artistas da Bahia, quase todos, ganhavam 10 milhões por ano na Lei Rouanet. Quando eu assumi, eu baixei para 1 milhão. Depois eu vi que tava 1 milhão é dinheiro pra caramba, pessoal. Aí quando eu botei lá o Mário Frias, ele botou 100 mil reais. O que esse cara fez agora? Só o ano passado, 16 bilhões de reais para a cultura. Nossa Senhora! Reconheço a cultura, Lei Rouanet, mas é um absurdo esse valor. É dinheiro que podia ir para outro lugar, ou ficar no bolso de vocês, que é mais importante. Só a Cláudia Raia levou 5 milhões. Vitor!
Pessoal, não existe satisfação maior. Primeiro, ver hoje é uma quinta-feira, né? Ainda muita gente em horário de expediente. Ver um povo com essas cores verde e amarelo. Ver vocês que estão aqui porque tem alguma consideração comigo. E eu tenho para com vocês uma enorme gratidão. A vantagem que eu tenho é que eu passei pelo governo. Nós já vimos o time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, presidente sem povo é a primeira vez. Temos um 7 de setembro pela frente. Estão definindo a pauta. O que se vai falar, o que não vai falar. Não adianta subir num carro de som, falar grosso, e no dia seguinte não tem consequência nenhuma. Nós não podemos vender ilusões. Nós temos aqui esses 8,5 milhões de quilômetros quadrados que eu chamo de terra prometida. Como eu já disse, algo fantástico. Como nós mudamos isso aí? Com escolhas. Começar com vereador. Eu comecei como vereador nas eleições de 1988. Metade aqui nem era nascido ainda. Quantas vezes discursei para as paredes? Mas não tem problema. Faça a minha parte. Já vim candidato a presidente da Câmara por 3 vezes. Ia me eleger? Nunca. Mas quando eu era candidato a presidente, eu tinha tribuna por 10 minutos. E ali eu vendia o meu peixe. O discurso mais importante da minha vida. Quem tiver um pouco de paciência, vai no Google. O melhor discurso de Bolsonaro. 2004. Disputava eleições um candidato conhecido por ser nepotista e entre outras coisas. E um outro candidato, que eu vou falar o nome dele, Luiz Eduardo Grinhal. Se o Grinhal ganhasse as eleições, o Lula presidente, o Grinhal comandando a Câmara, seria a desgraça de todos nós. E eu me lancei também aí para ter meus 10 minutos de fama, sim, e para desmontar o Grinhal. E como eu gostaria, nessa grande rede de televisão, contar que no dia anterior da votação, eu fui convidado pelo Grinhal do PT, queria conversar comigo e queria me demover da disputa da presidência da Câmara. Eu sabia que ia ter no máximo meia dúzia de votos, acabei tendo 8. Não tem problema. Eu queria contar para vocês o que ele me ofereceu. Não é um caminhão de dinheiro, não. Eu lembro quando eu cheguei no apartamento, não tinha ninguém no apartamento, tinha pouquíssimos móveis, uma sala grande, passou um cara servindo ali o salgadinho e o refrigerante. Eu olhei para a cara dele e falei: saia daqui, só estou respirando porque sou obrigado. Alguém acha que eu ia comer um salgadinho e ia continuar numa boa? Quem lembra daquela água pro branco lá atrás? Os caras fazem qualquer coisa pelo poder. E vamos encerrando aqui. Por vezes você vê um cara, como é que esse cara está defendendo isso? Defendendo Che Guevara? Ou defendendo certas pautas contra a família? Pô, a família tem que respeitar, caramba.
Todos nós viemos de uma mulher. Todos nós viemos de um relacionamento de homem e de uma mulher. Respeita isso, cara. A nossa vida é passageira. Daqui a pouco estamos partindo. O que nós deixaremos? Da onde viemos, para onde iremos? Não sou pastor nem padre. A religião é um freio da nossa vida. Por vezes você não faz umas coisas, você fala: olha, minha família não está vendo, mas alguém está vendo. Como é bacana a gente ver a Folha de São Paulo com 6 gigabytes na mão do jornalista que é homossexual, clean, casado com um deputado brasileiro que faleceu, que foi o responsável pela Vaza Jato lá atrás. Dado a isso que ele falou, anulou-se o mensalão, o petrolão, e agora ele não está do outro lado, ele está do mesmo lado. Na verdade, não tinha simpatia por ele, não pela sua opção, é por outras questões. E hoje eu tiro o chapéu para ele, mostrando o que acontecia, como os inquéritos eram feitos para condenar inocentes. Há poucas semanas estive com os familiares de uma jovem, 25 anos aproximadamente, presa em Brasília, com 2 filhos de 3 e 4 anos, esperando 14 ou 17 anos de cadeia. São órfãos de pais vivos. Outro dia eu falei, uma vez eu passei numa sala de aula, um cara gritou: coroa. Até que só o coroa enxuto, né? Tem alguns jovens que acham que nunca vão envelhecer. E tem alguns velhos poderosos que acham que nunca vão morrer. Antes de morrer, talvez eles usem fraldas. Esses mais velhos, todos poderosos, os imorríveis, é que trazem a desgraça para nós, mano. Repito, para mim seria mais fácil estar do outro lado. Eu já tive a Polícia Federal 3 vezes na minha casa. Ah, cadê cartão de vacina? Precisa PF na minha casa? Buscando também outras coisas. Passaporte. Precisa PF estar em casa pegando passaporte? E mais outra vez. Respondi mais 10 vezes a processo lá. É para humilhar. Se eu estivesse do lado deles, não estaria sofrendo isso. Mas vale a pena estar do lado certo. E uma coisa fica para todos nós. Eu duvido que alguém do governo vá em qualquer cidade do Brasil, pode ser lá no interiorzão do Nordeste, conversar com o povo. Não vai, porque não tem o que apresentar, não tem o que falar. E não tem satisfação maior do que ser bem tratado por vocês, como eu estou sendo. Pode alguém gritar alguma coisa aí? Pode acontecer assim. Eu me lembro que eu estava em Campinas. Lá tem um centro de física chamado Ciclotron. E só tem gente lá com QI máxima, né? Físicos, cientistas. E cada um falando ali, ó, por poucos minutos. E daí fui falar. Entendo um pouco de física, de química, de matemática. Era uma escola muito boa nos anos 60, 70. E quando eu comecei a falar, 2 meninas de uns 20 anos de idade começaram a gritar palavrão. Segurança segurou as meninas, eu falei: solte as meninas. Soltou, acalmou. Olha, eu vou fazer 2 perguntas a vocês. Se vocês responderem, eu saio e vocês vêm aqui pra cima. Primeira pergunta: 7 vezes 8? Não responderam. E a segunda, um pouco mais difícil: raiz quadrada de 4. É 2. Sei não.
Alguém tem um valor diferente de 2? Eu tenho. É mais ou menos 2. 22. Os detalhes. É os detalhes dos candidatos que nós temos por aí que você tem que escolher. Não temos bola de cristal, mas vê um pouquinho a vida pregressa do cara. Vê quem está do lado dele. Umas 5 municípios fiz o partido intervir. Pessoal coligado com PT, PCdoB, PSOL. Começou com uma cidade chamada Jaciara, em Mato Grosso. O prefeito lá coligou-se com o PT e falou que não ia desfazer. Eu falei, tudo bem, continua aí. Só que eu vou aí fazer campanha pro cara de outro partido. Aí ele recuou. Mas mesmo assim, esse candidato não merece a consideração do eleitor de Jaciara. A base da política é aqui, do nosso lado. Essa molecada tem que acreditar na gente. É uma coisa quase que inacreditável com a garotada me trata bem. Eu posso enganar vocês mais velhos aqui, mas geralmente não engano o coração dessa criançada aqui do meu lado. Essa molecada tá vindo forte. É um exemplo que arrasta. Sou um bom exemplo? Vocês que têm que dizer. Faça o possível. A gente erra, a gente dá um passo para trás. Mas nós temos que fazer o melhor. É uma pena os mais velhos aqui, porque a gente está pronto para viver. Já está com o pé lá, naquele muro da terra do pé junto. Mas é uma satisfação muito grande vê-los. A maioria prestando atenção. Estou aqui me sentindo como um professor. E sou um professor. Nós não podemos desistir do Brasil. Tem gente que está pagando um preço altíssimo uma hora dessa. Olhando para cima e não vê o céu, vê concreto. Volta, Bolsonaro! Pode ter certeza. Se Deus me der outro mandato. Vai dar! Vai dar! Vai dar! A gente vai Bolsonaro! fazer com que todos nós Volta, nos Bolsonaro! orgulhemos do nosso Brasil. João Rocha, você tem uma tremenda responsabilidade aqui. Caso você chegue à prefeitura, escolher um secretariado competente. Não fique compondo com esse grupinho aqui, grupinho lá, ninguém vai ver aqui, ninguém vai ver lá. Pelo que eu vi aqui, é um município que tem receita, tem dinheiro e tem que ser destinado esse recurso para o bem-estar da população. Mas digo, o melhor que você pode fazer para o povo, no que for possível, reduza a carga tributária do pessoal aqui de Franca. Eu provei que reduzindo impostos, você arrecada mais. E o povo mais feliz começa a se socorrer menos do Estado, menos Bolsa Família, menos hospital. Ouvi alguns reclamando aqui da voracidade em alguns municípios de multas no trânsito. Olha, por que os motociclistas gostam de mim? Obrigado pela motociata. Por exemplo, renovação de concessão de pedágio, vamos zerar o imposto de moto. Você pode falar, está fazendo média? Não estou fazendo média com motociclista. Pegamos a Dutra, o bolo arrecadado em 0,2% via de motocicleta, 99,8% de carro comum. A quantidade de acidentes na Dutra, onde mais acontece, não é na pista como um todo, é na região da Praça do Pedágio, que os caminhões, quando vão frenando para pagar o pedágio, caem no chão. E o motociclista, para entrar numa fila do lado, para pagar pedágio, corre e cai. Diminuiu demais o número de acidentes na Dutra. Ganhou o SUS.
o homem, a mulher, motociclista que não tá mais, não vai mais no hospital porque não teve acidente. O comércio de moto explodiu no Vale do Paraíba. O cara que pagava lá 7,50 de pedágio para ir e mais 7,50 para voltar, acabou não pagando mais. Passamos de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Os caminhoneiros, comigo, passou a não pagar mais o eixo levantado. Tinha multa de 5 mil reais. É impagável para muita gente. Passamos para no máximo 500, 10 vezes menos. Perdi essa carteira com 20 pontos, passamos para 40 pontos. Acabamos com simuladores para tirar a carteira de habilitação. E poderia falar muita coisa. Você tem que tirar o Estado do cangote do povo. O prefeito tem que tirar o município do cangote do povo. Quando eu aprovei a lei da liberdade econômica, alguém deve ter usado aqui, antes de 2019, a dona Maria queria abrir um salão de beleza, entrava com pedido de alvará. O João queria uma oficina mecânica, entrava com pedido de alvará. E na maioria dos municípios levava meses, anos para sair. Nós fizemos uma coisa: se em 30 dias a prefeitura não responder, ele pode abrir seu negócio. Na pandemia não perdemos emprego. O pessoal lembra 2014, 2015? Não tivemos problema no Brasil, a não ser um colapso da economia. Perdemos 3 milhões de empregos. Mesmo na pandemia, 2021, nós criamos por volta de 2 milhões de empregos. Na pandemia, com a política errada do fica em casa, a economia te vê depois, que eu fui contra, a justiça falou aqui, eu não ia mais conduzir a questão da pandemia. Podiam prefeitos e governadores fazer. Passou a ser cada município, cada estado, algo simplesmente independente. O Brasil todo, raros foram os municípios que seguiram a minha orientação. E eu não errei nenhuma durante a pandemia. Nenhuma. Não foi fácil aguentar essa onda. Mas um chefe de executivo, um presidente, governador, um prefeito, tem que tomar medidas, mano. Ninguém sabia o que era o vírus. E eu falei, todo mundo vai pegar. Só não pegou aquele cara que pegou, mas não sabe que pegou, não tem problema nenhum. E passou a decidir se vai tomar um remédio diferente ou não. Era o Senado, a Câmara ou o Poder Judiciário, e não os médicos. Vocês podem ver, na Guerra do Pacífico, o soldado chegava ferido e não tinha mais doador de sangue. Daí o que o médico fez? Mete água de coco na veia do cabra e salvou vidas. Aqui, não é que o médico tem o direito, mas tem o dever de salvar a tua vida. Não interessa quem você seja, ou diminuir a sua dor. E ele tinha alternativas. Não falavam tanto em afastamento social. Por que não morreu todo mundo nos presídios? Porque tomava ivermectina, um probleminha de um carrapatinho que dava nele. Não morreu ninguém. Por que não morreu ninguém na África subsaariana? África paupérrima. Porque eles tomavam ivermectina para cegueira de rios. Por que lá na região norte do Brasil, você pega um militar e um civil com poder econômico semelhante, por que morria menos militar do que civil? Que o militar tomava a hidroxicloroquina como preventivo da malária. É difícil entender que alguma coisa dá certo. Eu, por exemplo, quando tenho um problema de estômago, o que vocês acham que eu tomo? Coca-Cola. E me sinto bem. E ponto final. Estou errado. Paciência, eu tenho liberdade para tomar o que quiser. Prazol não tomo mais porque eu fiz a cirurgia de esôfago. Chega de Prazol. Pessoal, uma satisfação estar aqui. Conversar um pouquinho com vocês. Diferente da política. A gente não quer aplauso, não. A gente quer é a sinceridade.
Da minha parte, a gratidão. Muito obrigado a todos vocês. Todos nós amamos nosso Brasil. Nós não vamos desistir da nossa pátria. E para encerrar agora, Brasil acima de tudo. Todo mundo levanta os dois braços nesse momento. E vamos agora no pancadão do Bolsonaro de um lado pro outro. Agora é Jair Bolsonaro! Alô, Brasil! Brasil! Agora é 22! Foto 22 com coragem e visão. Bolsonaro é seu aliado na mesma missão. Deus, pátria e família, valores que ele traz. Nas ruas da cidade sua bandeira se faz. João Rocha foi fé e determinação, guiando nossa cidade com coração. Que sua gestão seja um exemplo farol. Rocha, voto 22 para nossa pátria divulgar. O brasileiro quer o mito, volta, volta Bolsonaro. 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 O Brasil quer Bolsonaro. Alô, Brasil! 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 O brasileiro quer o mito, volta, volta Bolsonaro. 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 É o cartão, é o cartão, é o cartão, cartão Bolsonaro. É o cartão, é o cartão, é o cartão, cartão Bolsonaro. É o cartão, é o cartão, é o cartão, cartão Bolsonaro. É o cartão, é o cartão, é o cartão, cartão Bolsonaro. Ah, o que é isso? Desse lado só tem gente boa com o mito. Alô, Brasil! Gente alegre, que povo bonito. Todo o Brasil vai cantar, Bolsonaro vai voltar. O Brasil quer Bolsonaro. O brasileiro quer o mito, volta, volta Bolsonaro. Alô, Brasil! Brasil! Bolsonaro.